E com 22 anos eu passei a acompanhar diversos treinadores aí importantes em clubes diferentes. Eu fui auxiliar do nosso papai Joel, fui auxiliar do Paulo Roberto Falcão. Que galera, né? Que galera. Caio Júnior, Celso Rotti, Jorginho, Doriva. Puxa, tanta René Simões. Fui auxiliar de tanta gente. Abraço pro René, meu parceiro em também. clubes diferentes, em situações diferentes. Tive oportunidade também de trabalhar em seleções de base, trabalhar em clubes menores, maiores. Então, assim, tudo aconteceu muito rápido. Então, isso acabou me ajudando a ser também um pouco precoce com a idade de treinador, né? Muita gente me pergunta. A primeira vez que eu dirigi uma equipe em Campeonato Brasileiro foi em 2011. Até hoje eu sou o treinador mais jovem. Você tinha quantos anos? Eu tinha 29 anos. Cara. Flamengo e Bahia de 2011. Flamengo naquela ocasião era líder do Campeonato Brasileiro. Com Vanderlei Luxemburgo, era Ronaldinho, Thiago Neves, David, aquele time bonde do Mengão sem freio, né? E o nosso time do Bahia também é um time com só bandido. Souza Caveirão, Carlos Alberto, Reinaldo, Tite, zagueiro, Marcelo Lomba, Ricardinho, que hoje é comentarista, Fael, Fabinho, volante, que era auxiliar agora do Fábio Carilli, nossa, Giancarlo, que faleceu agora há pouco tempo, lateral direito. Então era um time, eu acho que mais da metade desse time era até mais velho que eu. Então, assim, tudo começou muito cedo pra mim. Mas, assim, foram experiências muito boas ainda, muito jovem, que hoje me ajudaram, assim, a me tornar um treinador de futebol profissional. Pô, show de bola, Barroca. Sensacional. Não sabia. Você é, então, o treinador mais jovem até hoje da Série A. Até hoje, a disputar um jogo e até hoje a ganhar um jogo com 29 anos. Flamengo e Bahia no Brasileiro de 2011. Esse jogo você ganhou, então. Esse jogo a gente ganhou de 3-1. É verdade. 3-1 contra Flamengo de Ronaldinho e tal. E com essa galera aí do Bahia. Que galera. Eu substituí, eu era auxiliar do René Simões, ele saiu, e aí eu assumi interinamente lá no Bahia. Eu passei por isso diversas vezes, mas essa foi a primeira vez que eu assumi interinamente no jogo de Campeonato Brasileiro. Sensacional. E como é que é, assim, você tem 29 anos de idade, você falou, só cobra criada aí na parada, não tem um bobo, né, só bandido, Souza e tal, toda a galera. Você chega num vestiário desse com 29 anos, falar o quê pros caras? Como é que é isso, assim? Não, naquela ocasião, a gente jogou numa quinta-feira contra o América Mineiro, empatamos em casa, lá em Salvador. O René saiu na sexta. No sábado de manhã a gente já viajou pro Rio, porque jogava contra o Flamengo, e o Paulo Angione era o diretor na época. O Paulo me falou, você vai dirigir o time contra o Flamengo. E aí eu vi o que eu fiz com eles. Basicamente, eu não dava muito pra treinar, foi juntar eles ali e organizar na boca. Né? Acabou que eles se organizaram, eles assim, eram um grupo de jogadores muito legal, assim, os caras de antigamente, sabe? Os caras que dentro de campo, eles se ajustavam ali. E foi mais ou menos assim, essa primeira vez foi uma ocasião, por ser, assim, muito rápido. Eles se juntaram ali, a gente se organizou, encontramos uma forma ali de fazer com que eles jogassem coletivamente. Eu lembro que o Ricardinho, mesmo já sendo veterano, já tinha acho que 34 ou 35 anos, eu lembro que nessa nossa conversa eu juntei eles ali pra gente organizar a equipe, e ele falou assim pro Carlos Alberto: deixa que eu corro pra você jogar mais próximo dos dois atacantes. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Ele falando, ele mesmo mais veterano, ele falou pro Carlos Alberto assim, eu vou correr pra você jogar mais próximo, você tem mais força, você vai estar mais próximo do Reinaldo e do Souza. E isso aconteceu no jogo. Assim, umas memórias muito legais aí desse momento. Sensacional, cara. Eu não sabia, então o Barroca é o treinador mais jovem a conseguir uma vitória e dirigir um clube no Campeonato Brasileiro, 29 anos de idade, dando esporro em Souza, em Carlos Alberto. Tem que ter moral, irmão. Então, eu não sei, Barroca, se é 100% isso ou não chega, por exemplo, ser uma unanimidade, mas por vários auxiliares com quem eu já trabalhei e conversei, eles falam assim, cara, o auxiliar é meio paizão do grupo, tem um relacionamento às vezes até melhor que o técnico. Por quê? Não é ele que escala. Não é ele que vai determinar a relação. Então, às vezes, ele é um bombeiro, ele apaga incêndio, ele contorna situações ali. No dia a dia, auxiliar, às vezes, é até mais paizão do que técnico mesmo, não? E por isso, talvez, a galera se juntou ali a você naquele momento por ser uma coisa tão rápida e vocês conseguiram essa vitória?
Naquela ocasião sim, porque eu participava muito naquele cenário da montagem do time, a escolha dos jogadores. Mas eu acho que o auxiliar, ele precisa se moldar também a quem ele está trabalhando, né? O auxiliar que eu fui do Joel é completamente diferente do auxiliar que eu fui do René Simões, por exemplo. O meu trabalho com o Joel é um cara que tem um domínio afetivo ali dos jogadores absurdo. Então, meu trabalho com o Joel era muito mais para complementá-lo nos treinos de campo. Já o René é um cara com um treino de campo muito bom e o meu objetivo ali principal como auxiliar do René era muito mais controlar quem não vinha sendo tão utilizado. Sim. Né? E com outros treinadores, você vai pegando a característica de cada um dos treinadores. Por exemplo, fui auxiliar do Caio Júnior, que era um cara espetacular. E eu ajudava muito o Caio na questão de fora de campo. Sempre tive facilidade com computador, então montava as preleções para ele, para que ele tivesse mais à vontade. Então, assim, eu acho que o auxiliar, ele precisa se adaptar a quem ele está trabalhando, mas naquela ocasião específica, eu acabava que tinha um laço afetivo com os jogadores próximos, porque eu ajudei a montar aquele time desde o início, né, junto com o Paulo Angione. A gente acabou criando um vínculo com aqueles jogadores, eram jogadores já experientes, Cascudos, e acabou né? que naquele momento ali, isso que você falou faz sentido, a gente se juntou ali. A gente não queria ter perdido o treinador, a gente perdeu o treinador naquela ocasião, então a gente se juntou porque a gente precisava dar uma resposta. E acabou que deu certo naquele momento.